Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com a nossa meditação. Mateus capítulo 3, verso 2. Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos meditar nesses dois versos. E dizemos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se é ter uma mudança no modo de pensar, que resulta em pensar. É mudar de objetivo, Mateus 3:2. Na pregação de João Batista, o arrependimento como abertura da economia neotestamentária de Deus envolvia uma mudança com vistas ao reino dos céus. Isso indica que a economia neotestamentária de Deus se concentra no seu reino. Para tanto, devemos arrepender-nos, mudar de parecer, redirecionar o objetivo da nossa vida. A meta da nossa busca tem sido outras coisas. Agora, ela deve ser redirecionada para Deus e seu reino, que em Mateus 1, Marcos 1 e Marcos 1:15 é específica e propositadamente chamada de o reino dos céus. Mateus 3:2, de acordo com o Evangelho de Mateus, como um todo, o reino dos céus é diferente do reino messiânico. O reino messiânico será o reino restaurado de Davi, o tabernáculo reedificado de Davi. Atos 15:16, composto dos filhos de Israel e será terreno e físico em natureza, ao passo que o reino dos céus é constituído dos crentes regenerados. É celestial e é espiritual. O termo grego traduzido por arrependei-vos em Marcos 1 e 15 quer dizer mudar de ideia. Arrepender-se é ter uma mudança no modo de pensar, sentindo pesar pelo passado e tomando novo rumo para o futuro. No aspecto negativo, arrepender-se diante de Deus não é somente arrepender-se dos pecados e males cometidos, mas também do mundo e sua corrupção, que usurpam e corrompem as pessoas que Deus criou para si mesmo. E ainda da vida longe de Deus que tivemos no passado. No aspecto positivo é converter-se a Deus em todos os aspectos e em tudo para o cumprimento do seu propósito ao criar o homem. É arrependimento para com Deus. E arrepender-se é converter-se a Deus. Atos, capítulo 20, verso 21. Capítulo 26, verso 20. Marcos 1 e 15. A primeira coisa que é mencionada a respeito do Evangelho é a necessidade de arrependimento. Mateus 3:2 e 4:17. O que quer dizer arrepender-se? Arrepender-se significa que originalmente éramos rebeldes e contra Deus, mas uma voz de amor nos pediu para regressar, para voltar para trás, para Deus. Portanto, arrepender-se é voltar para trás em submissão ao Senhor e recebê-lo como nosso Salvador. Quando recebemos como nosso Salvador, ele entra em nós
ele entra em nós não só na condição de Salvador, mas também na condição de Rei dos Reis. Hoje, ele já não é o Cristo pregado na cruz, mas é o Rei que está no trono. Quando nós arrependemos, nos voltamos para ele e o recebemos como nosso Salvador, ele é o Rei que está no trono. Portanto, recebemos não só o Salvador, mas também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o Rei dos Reis entra em nós, o seu trono entra simultaneamente em nós. O seu desejo é estabelecer o seu reino em nós para fazer de nós rebeldes o seu reino. Apocalipse 1 até o 5 revelam que o Senhor nos comprou com o seu sangue para nos fazer o seu reino. 1, 5 ao 6, 5 ao 9 a 10. Qual é o seu propósito ao fazer-nos o seu reino? O seu propósito é governar, é reinar, para cumprir a sua vontade na terra e ganhar um grupo de pessoas na terra que esteja sob a sua autoridade. Esse é o resultado que foi produzido pelo Evangelho durante os últimos 2000 anos. O Evangelho do Reino, que inclui o Evangelho da Graça, Atos 20 e 24, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus, Apocalipse 1 e 9. O Evangelho da Graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna, ao passo que o do reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. Portanto, essa pregação representada pelo cavalo branco do primeiro selo em Apocalipse 6, 1 e 2, será um sinal da consumação desta era. Mateus 24, 14. Graças a Deus.